Boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais na nossa aula de geografia sobre os problemas nas vias. Antes, de começarmos este assunto, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior, você aprendeu sobre os diversos tipos de transportes. Você aprendeu sobre os transportes aéreos, aprendeu sobre os transportes terrestres e também sobre os transportes aquáticos. Lá no conceito de transporte terrestre, você viu alguns exemplos, como o carro, o ônibus, a moto, entre outros, não foi? Na questão do transporte aéreo, você viu o avião, o helicóptero, não é verdade? E nos transportes aquáticos, você teve o exemplo do navio e do barco. E também teve também pôde diferenciar um do outro. Barco é utilizado apenas para rios, porque a profundidade do rio é menor, Então utiliza-se o barco. Já os navios são utilizados em mares e oceanos, porque os mares e oceanos, além de serem longos, eles são mais profundos, fazendo que o navio ele navegue seguro, por esses lugares. Depois que a gente viu sobre esses meios de transporte, você também aprendeu sobre as vias, As vias de transporte. Barcos, eles transitam pelas águas. Então, a via de transporte dos barcos são rios, Do carro, a via de transporte do carro são ruas, avenidas, BRs, não é verdade? A via de transporte do avião é o céu, Então, você aprendeu tudo isso na aula anterior. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os problemas que existem nas vias, Muitas vezes nós passamos por alguns lugares e encontramos buracos, encontramos avenidas rachadas, encontramos também, às vezes, muita fumaça por conta de incêndios, E nós já sabemos, você com certeza já sabe, que toda rua, avenida ou estrada precisa o quê? De uma manutenção. Se a pessoa passa o asfalto e não dá a manutenção que ele precisa, o que acontece? Isso aqui, uma avenida, uma rua esburacada. E se esse buraquinho não for cuidado, ele vai crescendo, 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 e às vezes a avenida, a rua ou a estrada pode ficar nessa situação, Será que uma estrada, uma rua ou uma avenida nessa situação, ela contribui para um bom trânsito dos carros, das motos, dos ônibus, Não, não, Verdade. Pois é, porque os veículos, eles precisam ter o quê? Ter uma via bem conservada para então poder transitar, certo? Assim, lá no céu, a via também não precisa, ter manutenção, nem no céu e nem na água. Apenas esses problemas apenas existem para os transportes terrestres, Exige um pouco mais de cuidado nessa via. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho também sobre os transportes para perto e transportes para longe. Nós sabemos que nós temos o quê? Nós temos as nossas perninhas que nos levam para onde a gente quer, não é verdade? Pois é, nós podemos chegar em qualquer lugar, Perto de nós, como a professora falou, nós utilizamos nossos pés. Os nossos pés nos levam para onde a gente quer. Agora, se o lugar é mais longe, mais afastado, não é tão perto da sua casa, aí nós utilizamos outros meios de transporte, como o carro, a moto ou o ônibus, Quem não tem carro e moto, utiliza o ônibus para poder sair de um lugar e ir até outro um pouquinho mais longe. Há alguns lugares que são muito, muito distantes que não é possível chegar nem de carro, nem de ônibus, Apenas de avião
olha só o mapa, esse mapa aqui. Cada pedacinho desse, olha só, você pode ver que ele é separado pelo oceano, tá vendo? Então, para sair do Brasil e ir até a África, eu preciso, né, de um meio de transporte especial que me leve até lá. Ou seja, eu preciso de um avião. E nunca se esqueça, tá bom? Seus pés, eles são eficientes meios de transporte e eles podem levar você aonde você quiser, tá certo? Sempre busque dar uma caminhadinha de vez em quando. Faz bem para a saúde, tá bom? Agora, fique com a explicação da atividade, tá certo? Olá, muito bem. Vamos lá então para a nossa atividade da apostila. Nossa atividade de hoje será na página 62, né? E aqui vem falando sobre os problemas nas vias. Todas as vias de transporte precisam de conservação adequada, né? Como você já viu na nossa aula de hoje. As vias de transporte rodoviários, as ruas, as avenidas e as estradas, por exemplo, né? Todas estas necessitam de manutenção e tem que ser contínua, não pode ser uma vez só, né? Dessa forma, se as estradas, avenidas, ruas estiverem bem conservadas, todos os veículos eles podem transitar sem problemas, né, com segurança. Aqui no exercício 7, você, né, precisa seguir aquilo que, no caso, que o livro está orientando, né? Que problemas podem ser identificados nas vias a seguir? Quais prejuízos eles podem trazer aos veículos e aos seus ocupantes? Essas imagens demonstram que avenidas e ruas totalmente destruídas. Isso aqui pode o quê? Causar acidentes, né? As pessoas podem ficar ilhadas no meio da rua, não podendo chegar até as suas casas familiares, né? E você vai falar tudinho quais são os problemas e prejuízos que esses tipos de danos podem causar às pessoas e aos veículos, tá certo? Na página 63, vem falando sobre os transportes para perto e para longe. Você pode ver que, né, quando nós precisamos ir a algum lugar bem pertinho, nós podemos ir caminhando. É um esporte, é saudável, né? E nós devemos praticar essa atividade, né, algumas vezes durante a semana. Mas, no caso aqui deste mapa, olha só, nós moramos aqui no Verdinho, no Brasil. Mas se precisarmos ir para um lugar longe, como Estados Unidos, África, Rússia, Europa, nós não conseguimos ir andando, não conseguimos ir de carro nem de ônibus. Nós precisamos de um meio de transporte, né, que nos leve a estes lugares. No caso, o avião é o único meio de transporte que nos faz chegar onde queremos. Aqui está pedindo que, se você puder chegar até lá por terra, nos lugares que você pode chegar por terra, você vai ligar com a cor vermelha. Nos lugares que você precisar ir, né, de avião, você vai ligar com a cor verde. Por último, pinte os oceanos de azul claro. Você já viu o que é um oceano e aqui no nosso livro está descrito, tá bom? Se for navegar pelos oceanos ou ir de avião, vai ligar com a cor verde. Então, do Brasil, cor vermelha, para quem estiver bem pertinho. Cor verde para os que estão longe, né? Que precisa atravessar o oceano. Por último, de azul claro, você vai pintar os oceanos, tá certo? Essa é a nossa atividadezinha de hoje. Muito bem, agora que você já sabe o que precisa ser feito na aula de hoje, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, tá bom? Ó, um beijinho para você e até a nossa próxima aula de geografia. Tchau, tchau!